Por aqui, o assunto na Agricultura BR é o feijão e o abastecimento do produto. Para falar a respeito deste assunto, Sara Kirchhoff conversou com Marcelo Liders, ele que é o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, e falou como é que está a demanda e também a oferta do produto em território nacional. Conversar então por Skype com Marcelo Eduardo Liders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, e também um corretor da Correpar, corretora associada aqui à Bolsa Brasileira de Mercadorias. Marcelo, eu vou começar te perguntando sobre essa questão do preço do feijão. A gente sabe que em alguns mercados ele está inclusive 100% mais caro agora nesse período, mas também tem a questão que nós acompanhamos os indicadores de preços, por exemplo, o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que tem as informações do IBRAF, mostra aumentos aí variando entre 36%, isso no mês, no acumulado do mês, aqui no estado de São Paulo, e as altas vão até quase 57% no oeste da Bahia, no indicador BBM, falando do preço do feijão cores, A que se deve essa elevação que está sendo tão questionada aí nesse momento? Bem-vindo ao canal do Boi. É um prazer conversar com você e com os produtores e os consumidores que nos acompanham aí. Veja bem, a situação, nós temos que voltar um pouquinho lá no mês de janeiro, quando já tinha se estabelecido a safra que iria ser colhida ali de dezembro, janeiro, fevereiro e parte do mês de março. Aquela safra veio com uma área menor, cerca de 7%, 8% menor do que uma safra comparada do ano passado. Se nós comparamos com o passado recente também, de 3 anos atrás, nós vemos que a área plantada vem diminuindo por causa da preferência de plantar soja nessa primeira safra. Muito bem. Então, nós já tínhamos estabelecido que no mês de março, teríamos, março e abril, um volume menor de feijão carioca disponível à população e que haveria uma pressão sobre os preços, haveria um déficit e uma pressão sobre os preços. Ok. Foi plantada a segunda safra entre janeiro e fevereiro. E essa segunda safra também vem sofrendo com as intempéries, seja principalmente aqui na região sul, com a falta de água. Então, até o final da primeira safra, que deveria ser colhido março até abril, também sentiu muito a seca, a estiagem que aconteceu ali durante o mês de fevereiro, março, principalmente em fevereiro e março, começo de março. Muito bem. Então, aquilo que já havia um quadro de uma menor oferta para os meses de março, abril, maio, ela foi agravada. Muito bem. Quando chegou no mês de março, houve uma busca das pessoas que estavam entrando em quarentena. Não foi só no Brasil. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Na Espanha aconteceu a mesma coisa. Quando nós falamos de feijões, até mesmo Estados Unidos buscaram muitos feijões, aumentaram bastante porque é um produto que pode ser estocado, é um produto que satisfaz a pessoa, alimenta, uma quantidade proteica ideal aí para o ser humano. Muito bem, essa busca antecipou aquela alta que eu comentei há pouco, que deveria ocorrer, poderia se esperar que ocorresse no mês de abril e no mês de maio. Então, isso foi antecipado. Uma vez passado aquele momento em que houve a grande demanda e que os produtores não tinham pretensões de entregar naquele momento ou estavam aguardando porque eles têm compromissos financeiros que eles têm que ir saldando e que muitas vezes eles esperam, porque a moeda do produtor, o que é? É o produto que ele tem na mão. Então, muitas vezes ele espera um pouco, daí ele vende mais perto do vencimento do seu compromisso. Ok. Houve a demanda, houve a subida de preço e agora vem entrando numa relativa normalidade. Diminuiu aquele ímpeto de aumento, e nós temos tudo isso que eu estou falando, nós estamos falando sobre o feijão carioca. Certo. Então, o Ministério da Agricultura, quando aponta de maneira correta de que nós não vamos ter desabastecimento, está certo, nós não vamos ter desabastecimento, até porque feijão carioca não é o único feijão que é disponibilizado à população. Nós temos também o feijão fradinho, que proteicamente substitui. É claro que existe o costume do brasileiro de consumir mais o feijão carioca, mas também você tem o feijão preto, que está mais barato. Então, nós temos uma certa dificuldade com o feijão carioca. Não existem estoques hoje
né? Como eu mencionei, aquilo que havia de estoques na mão do produtor, boa parte foi vendido ali naquela corrida do mês de março. Tá? E agora o momento do mercado é um momento de espera do início da colheita do Paraná. No Paraná, nós tivemos geadas, né, que foram noticiadas ontem e hoje. Não há ainda números com respeito a quanto atingiu do percentual de feijões que nós estávamos esperando aí para a colheita nos próximos dias. Mas isso também vai contribuir para um volume menor. Quando é que nós vamos ter, então, uma situação um pouco mais tranquila, com a terceira safra que começa a ser plantada agora? Eu ia te perguntar mais ou menos nessa linha mesmo, Marcelo, porque a gente ainda está... São 3 safras, né, o feijão, a gente está falando de feijão que ainda tem feijão para ser colhido e mesmo assim os preços estão mais altos. Então eu ia justamente te perguntar dessa tendência. Então é depois que iniciar a terceira safra, é isso? Exato. Nós temos aí, normalmente no segundo semestre, tem sido um período de preços mais baixos do que o primeiro. Aquilo que acontecia alguns anos atrás, e nós temos aí uma grande primeira safra, depois uma segunda safra menor, o que vem acontecendo? A primeira safra ficou menor, vamos pegar esse ano, né? A primeira safra foi menor, a segunda safra atingida principalmente pela estiagem, mas também, eu acabei não mencionando, em Minas Gerais, em Goiás, nós tivemos excesso de chuvas, houve perda de qualidade. Quando você perde qualidade, você precisa pegar aquele feijão, tirar 30%, 40%, 50% do meio dele de grãos brotados, manchados, para então disponibilizar para a população. Certo. Então, a situação, o que nós percebemos por alguns veículos de imprensa que não estão bem informados, ou até com algum viés político, né, ou com interesse de afetar a ordem das coisas, preocupar a população, comentaram de que existe estoque, que deveria ser invocado uma lei lá de 1951, né, para que os produtores e os empacotadores fossem obrigados a entregar a sua mercadoria. Veja, o momento que nós estamos vivendo, de maneira geral, os brasileiros estão muito sensibilizados. Nós vimos as doações das empresas, nós temos visto a reação das pessoas com relação aos profissionais que têm trabalhado durante esse período, e o setor dos feijões não é diferente. Nós trabalhamos com um produto que é uma causa, né? Porque nós atendemos desde o produtor pequeno, né, que precisa ter a sua subsistência, até o grande produtor. Atendemos desde o consumidor mais humilde até o consumidor de poder aquisitivo. E para o brasileiro, o feijão não pode faltar. Há uma consciência nesse mercado de que esse não é o momento para se aproveitar. O que há é a lei da oferta e da procura, né? Então, inclusive, os empacotadores, nós temos observado, estão fazendo um esforço enorme para manter a sua indústria funcionando. Não tem sido fácil, aonde tem a quarentena, você convencer os seus colaboradores a eles trabalharem, ainda que você atenda todas as recomendações feitas pelo Ministério da Saúde, de guardar distância entre os profissionais, de disponibilizar os meios de higiene pessoal, os meios de proteção, mas não tem sido fácil. Pois né? Então... Marcelo, até deixa eu te interromper falando sobre isso. Como é que está o trabalho nas indústrias de feijão nos dias de hoje, agora durante essas semanas? Ele está funcionando 100%, parcialmente? Como é que está essa relação? Não está funcionando totalmente, porque existem essas questões, né? Tem indústrias, depende, você tem indústrias que têm uma maior quantidade de mão de obra, e você tem indústrias que têm uma maior quantidade de máquinas, de robôs, trabalhando para fazer o empacotamento. São raras essas empresas. Então, aquelas que têm maior quantidade de pessoas, de colaboradores, elas têm que respeitar o distanciamento. Então, você não pode ficar colocando muitas pessoas dentro da indústria. Com isso, você diminui a produção. Um outro fator que é interessante mencionar, que você muito bem destacou no início, é de que nós temos uma disparidade entre o preço que subiu, as referências, por exemplo, preço de feijão na Bahia. Nós temos que lembrar que na Bahia, se na Bahia subiu 50%, você tem que colocar em cima do valor do produto mais 12%, porque a Bahia cobra ICMS de 12% para sair da Bahia. No Rio Grande do Sul,
7% para sair do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, 1%, Paraná, 1%, Minas Gerais, 0%. Então, se você estava se abastecendo de Minas, e é o que vinha acontecendo, você tem agora, na mudança de fornecedores, de estados fornecedores, você precisa agregar também essa questão do imposto. O que não tem sido repassado, por exemplo, existem certas dificuldades com embalagens, o frete subiu, existe o frete tanto de entrega quanto o frete, né, para buscar a mercadoria lá no interior. Então, é um período que você tem realmente um esforço do setor para continuar atendendo. Tá certo, Marcelo. Eu vou pedir para você responder rapidamente agora. Claro que a gente podia ficar conversando por horas, mas nosso tempo não é tão extenso assim. Mas rapidamente, como é que estão as articulações do IBRAF com o Ministério da Agricultura nesse momento? Quais são as principais solicitações aí da categoria? Bom, nós temos sido muito bem recebidos no Ministério da Agricultura. Ontem o presidente da Câmara Setorial, Roberto Queiroga, teve uma reunião com o Ministério da Agricultura, com a maioria dos secretários, porque o Ministério está acompanhando muito atentamente o que está acontecendo com as cadeias produtivas, para manter o abastecimento. E foi agendada uma reunião que nós vamos participar online amanhã, onde a ministra quer nos escutar, quer escutar do setor o que realmente está acontecendo no curto prazo, que é a solicitação que nós temos feito, é que haja a comunicação para a população de que, sim, há os aumentos na cadeia produtiva do feijão, mas que eles já eram esperados, eles não são 100% decorrentes aí do momento coronavírus. E também, por outro lado, nós vamos sugerir implementar algumas novas políticas e sugerir algumas alternativas para que nós tenhamos o abastecimento o mais ajustado possível à demanda, né, nos próximos meses, no segundo semestre, e já estamos olhando para o ano que vem. Sempre que você menciona, sempre que você observa que você tem aumento da área de soja, aumento de área de milho, estejam atentos também que você tem menos área de feijão, né? Mais área de soja e milho, menos área de feijão. Então, essa é a situação que nós temos aí pelo Ministério da Agricultura, uma linha de comunicação muito boa, né? A ministra tem dado muita atenção para as câmaras setoriais, e nós percebemos eles não só atentos em escutar, mas atentos em resolver, o que é o ideal, né? E isso está acontecendo. Com certeza, é ideal, sim. Muito obrigada, Marcelo, pela sua participação aqui conosco, né? Sempre disponível para falar com o Canal do Boi e agora à distância, né? De forma online. Obrigada pela sua participação. É sempre um prazer, uma boa tarde a vocês. Da mesma forma. Esse foi, então, Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF e também corretor da Correpar, corretora aqui associada à BBM. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês.